Olá, meu amigo da loja do concurseiro, mais precisamente você que está aí interessado em fazer o concurso público da Polícia Militar do Tocantins, você que quer ser policial militar do Tocantins. Eu sou o professor Gilson Fernandes e eu sou professor de informática da loja do concurseiro. A loja do concurseiro está com uma estratégia voltada à tua aprovação. Dentro dessa estratégia, dentro desse plano de aprovação para você, a loja do concurseiro está trazendo uma série de aulas gratuitas disponibilizadas no seu canal no YouTube para você poder ter acesso, justamente entender como é que a banca que vai fazer a tua prova, ela costuma cobrar os assuntos que estão no teu edital. O teu edital para a PM de Tocantins pede que você tenha noções sobre informática. E eu estou aqui justamente para te trazer algumas questões recentemente aplicadas pela OCP, que é quem vai fazer a tua prova, tá? Para você sentir como é que o assunto informática vai ser cobrado no dia da tua prova. Deixa eu fazer algumas considerações antes. A OCP, ela é uma banca bastante tranquila para realizar concurso público. Dentro do assunto informática, pelo que a gente observa, ela se atém ao edital. O que está no edital, ela cobra justamente o que está ali dentro do edital. Ela não faz muito floreado na questão, lógico que aqui e ali ela dificulta, tá? Mesmo às vezes as questões parecendo simples, mas tem alguma dificuldade que você vai ter que prestar bastante atenção. Mas como eu te falei, ela é bastante simples. Eu trouxe aqui algumas questões recentemente aplicadas pela OCP em provas agora do ano de 2017 e espero que elas elucidem para você como é que ela é o comportamento dessa banca no dia da tua prova. Então vamos logo deixar de papo, vamos logo começar a ver como é que a OCP se comporta com o assunto informática na prova pela nossa primeira questão. Ele coloca aqui, olha. Com relação à compactação de arquivos e compressão de dados, assinale a alternativa incorreta. Deixa eu logo te chamar a atenção para um detalhe aqui. Mesmo sendo bastante tranquila, em alguns editais a OCP ela tem um problema de personalidade muito grande. Ela não tem, às vezes, em alguns editais, ela não tem um comportamento padrão, tá, de cobrança. E em formato, por exemplo. Olha, às vezes a OCP lança editais e se comporta como se fosse o CESP. As questões, inclusive, são só de certo e errado, não são de múltiplas escolhas, não. E às vezes no edital, até uma errada anula uma certa. Não é o teu caso, não esquenta a tua cabeça. Só estou te chamando a atenção para esse conflito de personalidade que às vezes a OCP tem. E também, às vezes, as questões, geralmente, elas são de múltipla escolha, que a OCP cobra, como está no teu edital. Mas onde é que está o problema? É que às vezes ela pede a opção incorreta. Meu irmão, tu estudou pra caramba, porque tu quer ir lá no dia da tua prova marcar a alternativa certa da questão, mas ela pede para te marcar incorreta, então toma muito cuidado, lê com bastante atenção o enunciado, porque ela pode estar te pedindo a opção incorreta, tá ok? Vamos ver o que ela quer aqui entre as escolhas que ela te dá, olha aqui, olha. Os arquivos MP3 são exemplos de utilização de compressão de dados que podem refletir na redução de qualidade do áudio. Olha, gente, isso aqui está certo. Olha, MP3 é um padrão de compressão de arquivos de música, tá? É um arquivo de compressão de áudio. Assim como MP4 é um padrão de compressão de vídeo. Só que quando você comprime alguma coisa, o que você quer? Você quer diminuir o tamanho. Tá? Só que quando você pega um arquivo que é desse tamanho e comprime, tá? Ele vai se deformar. Deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, faz de conta que eu tenho aqui na minha mão uma almofada. Aqui nessa outra mão eu tenho um vaso. Eu quero enfiar essa almofada dentro desse vaso. Ela vai ter que se comprimir, né? Mas ela não vai se deformar todinha? A mesma coisa. Quando você tem um arquivo de música que é desse tamanho e você quer diminuir o tamanho, algumas coisas são retiradas ali. Alguns, por exemplo, canais, alguns sons, alguns espaços, algumas falhas que tiverem, alguns gaps, alguns espaços que tiverem no arquivo vão ser retirados. Isso pode interferir na qualidade da música. Fica com uma qualidade extraordinária, tá? Mas é justamente uma forma de compressão. Então, isso aqui está certo. Inclusive, esse padrão de compressão de áudio MP3 foi desenvolvido pelos alemães. Os alemães que desenvolveram essa redução aí de tamanho das músicas e elas ficam com uma qualidade bastante interessante, tá? E por isso a gente pode usar isso inclusive na internet, porque ficou extremamente leve para ser transportado em rede. Então isso aqui tá certo. Cuidado, isso aqui tá certo, tá? Vamos ver o que ele coloca aqui, ele quer incorreta, então isso aqui pra gente não interessa porque tá certa, mas
tá? Ele quer incorreta. Ele coloca aqui, ó. Na compactação de arquivos, são utilizadas técnicas para conseguir a representação do arquivo original com redução de espaço. Positivo. Positivo. Quando você comprime, você faz com que o arquivo ocupe menos espaço. Justo qual a importância disso aí? É fazer com que esse arquivo caiba, por exemplo, em dispositivo de armazenamento que não tenha uma capacidade suficiente para armazenar esse arquivo. Tá? Você que às vezes quer transportar o arquivo, às vezes você quer também enviar esse arquivo anexado a um e-mail. Então, diminuir o tamanho, ele vai ficar mais leve. Tá? A compressão permite isso. Outra coisa que a compressão também permite é que você faça o que a gente chama de efeito joiner. Você junte os arquivos. Digamos, você tem 5 arquivos do Word, por exemplo, 5 documentos salvos, tá? Na hora que você manda comprimir, você pode comprimir os 5 juntos. Você junta os 5 e faz um arquivo só, comprimido. Quando ele descompactar, tá? Quando ele descompactar, você vai ter acesso aos 5 arquivos. Isso é uma outra função, tá? Mas isso aqui tá certo. A finalidade da redução, da compactação é justamente reduzir o tamanho do arquivo. Vamos ver aqui a letra C, então. Ele quer incorreta, isso aqui tá certo. No sistema operacional Microsoft Windows 7, é necessário software de terceiros para descompactar arquivos do tipo zip. Presta bem atenção. Existem compressores de arquivos, tá? Como é o caso do Unzip, como é o caso do WinRAR, tá? Existem vários padrões de compactação, tá? Existem os ARJs, que são os arquivos para fazer os formatos de compactação de arquivos. Só que o tipo de compressão que a gente chama de zip, ele é proprietário da Microsoft. É o sistema de compactação da Microsoft. Então, dentro do Windows, tu não precisa de nenhum outro programa para descompactar um arquivo zip. Tá? Se o arquivo está zipado, o próprio Windows já dá conta de descompactar esse arquivo. Então, isso aqui está errado. Você, olha, no sistema operacional do Windows 7, da Microsoft Windows 7, é necessário software de terceiro para descompactar arquivos do tipo zip? De jeito nenhum. O Windows já dá conta de fazer isso porque o padrão zip é da própria Microsoft, isso já vem no Windows. Então, se ele quer a incorreta, essa primeira questão assertiva que está incorreta é a letra C. Ela está certa porque ela está errada. Tu está entendendo o que eu estou falando, né? Ele quer, está pedindo a incorreta e é essa aqui que está incorreta, ok? Vamos ver, tem uma setinha aqui, então deve ter outras assertivas para a gente observar se ela está certa ou está errada. Vamos ver aqui. Ele coloca aqui, olha. Cada esquema de compactação exige uma tecnologia específica. Por isso, para a descompactação do documento compactado, é necessário um software compatível com as tecnologias para a operação de compactação e descompactação. Isso aqui está certo. Por exemplo, se o arquivo está no padrão zip, é o zip que vai descompactar. Se ele está compactado no padrão RAR, é o WinRAR que vai descompactar. Se ele está compactado no ARJ, é o ARJ que vai desargiar esse arquivo, tá? Então isso aqui está correto. Vamos ver na letra S, ela está certa? Várias tecnologias de compactação podem ser utilizadas simultaneamente para gerar arquivos com menor utilização de espaço em disco. Isso também está certo. Olha, existem alguns compactadores que diminuem bastante o tamanho do arquivo, tá? Mas tem outros que apenas dão uma atenuada no tamanho do arquivo. Então, o que você faz? Compacta, depois pega outro e compacta novamente. Gilson, eu posso compactar arquivos compactados? Sim, é o que ele está dizendo aqui. Então, você pode usar vários padrões de compactação no mesmo arquivo. Lógico que depois vai ter que usar o caminho de volta para descompactar. Então, essa primeira questão que a OCP fez recentemente, tá? A assertiva correta é a letra C. Ela está certa porque ela estava pedindo a opção incorreta. Beleza? Vamos ver a nossa segunda questão. Ele coloca aqui, olha. Com relação aos certificados de segurança para navegação de internet, assinale a alternativa de novo. Olha só, dessa prova que a gente pegou, ela abusou do critério que você tem que marcar a incorreta. Cuidado. Ele coloca aqui na letra A. Certificados de segurança são utilizados para minimizar riscos de invasão e interceptação de dados. Positivo, tá? Ele quer a incorreta, isso aqui está certo. Justo que são os certificados de segurança. Certificados de segurança são justamente os certificados que são dados a sites que usam critérios de segurança para os seus usuários. Esses sites, eles possuem certificados de segurança que são emitidos por instituições de autenticação.
Por exemplo, a Serasa Experian é uma das empresas aqui no Brasil que emite certificados de segurança para sites que usam tecnologia de segurança para garantir os dados dos seus usuários. Tá? Por exemplo, site de banco, loja de e-commerce, usa esse certificado de segurança para garantir justamente a integridade, a confidencialidade, a autenticidade da informação, tá ok? Então, o certificado de segurança, ele existe justamente isso, olha, para evitar justamente esses problemas de segurança, minimiza os riscos de invasão e interceptação de dados. Isso aqui está correto. Vamos ver se a letra B tá certa ou está errada? Erros na configuração de data e hora do computador podem gerar erros ou mensagens de erro para o usuário. Isso aqui também está certo. Entenda o seguinte, se o site ele usa certificado de segurança, o teu browser também tem o dele. O browser tem um certificado de segurança que seria uma chave que a gente chama de chave privada. Desculpa, chave pública, tá? O site que tem um certificado de segurança a gente já chamaria de chave privada. Só que o browser, quando ele consulta um site que ele exige a verificação do certificado de segurança do browser, se a data do teu computador tiver atrasada, por exemplo, digamos, quem é que mantém a data e a hora do teu computador atualizado? Quem mantém a data e a hora atualizada do teu computador é um firmware que está num chip, que é a memória RAM do teu computador, chamado de BIOS. A BIOS é responsável por data, hora e por todo o banco de dados de drivers que tiver dentro do teu sistema ali, tá? A BIOS é responsável pela configuração de data, hora e o banco de drivers do teu sistema. Se o teu computador está desligado, quem mantém esse reloginho da BIOS atualizada é uma bateria da placa-mãe. Na bateria tem uma placa-mãe que é uma bateria de relógio, uma bateria muito usada em relógio, tá? E quando o teu computador está desligado, é ela que alimenta esse chip de energia para a data e a hora ficarem constantemente atualizados. Às vezes, essa bateria descarrega. Quando essa bateria descarrega, a data e a hora se perdem, elas ficam atrasadas. Quando tu vai acessar um site desse que exige o certificado de segurança, ele vai dizer, o certificado vai entender o quê? Que é o site que está errado. O browser vai dizer, olha, mano, essas datas aqui estão muito confusas aqui. Eu tô com uma data, o cara tá com outra data ali, a gente não tá batendo a mesma data, ele tá muito na frente, então ele acredita, o teu browser vai entender que o site aqui tá errado. É o que o site que é pernicioso, porque os browsers, inclusive, hoje, eles têm um sistema que a gente chama de anti-phishing, tá? Então, é justamente o problema de ele entender que é o site que tá errado. O que ele faz? Ele não deixa abrir. Às vezes em alguns browsers aparece uma janela vermelha, aparece um ícone de um soldadinho assim, tá? Dizendo, e um botão lá, me tire daqui. Mas por quê? Porque a data do teu computador está atrasada. Você vai lá, atualiza a data, o site é descarregado. Então isso aqui está certo, olha. Os erros na configuração de data hora do computador podem gerar erros das mensagens de erro para o usuário. Isso aqui está certo, tá? Ele coloca aqui, olha. Certificados vencidos podem gerar erros de mensagens de erro para o usuário. Isso aqui também está certo. É o mesmo comentário que a gente fez aqui, tá? Qualquer problema na configuração, qualquer problema na conferência do certificado vai dar erro, tá? Vamos ver aqui a letra D. Padrões antigos de certificados podem gerar erros ou mensagens de erro para o usuário. Também está certo. Qualquer problema no certificado vai dar erro para o usuário. Ele coloca aqui também na letra E. A falta de certificado de segurança impede a navegação na internet? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Existem sites que nem precisam desses certificados, tá ok? Então, nesse caso aqui, se ele quer a incorreta, a assertiva que está incorreta aqui é a letra E. Segunda questão, a assertiva correta, que é a incorreta, é a letra E. Vamos ver nossa terceira questão. Ele coloca aqui. Na configuração de uma conta de e-mail, por padrão, as portas dos servidores de entrada e de saída de e-mail são, respectivamente, olha aí, presta bem atenção. É uma banca tranquila, mas de vez em quando ela coloca um tipo de questão dessa que é bem capciosa, tá? É um tipo de questão que pouca gente tem acesso a esse tipo de informação, ela é bem mais técnica. Ele quer saber justamente quais as portas que precisam ser configuradas nos servidores de entrada de e-mail e de saída de e-mail. Para te entender isso, vai ter que entender uma coisa. Olha, presta bem atenção. A internet, ela é um tipo de rede formada em camadas, tá? Na realidade, você vai ter 5 camadas que compõem a internet. Você vai ter uma camada física, uma camada lógica, uma camada de rede, uma camada de transporte e uma camada de aplicação ou serviços. 5 camadas.
Física, lógica, rede, transporte e serviços. 5 camadas. Essas camadas, entre elas, tá? Existem portas ligando as camadas. Portas, passagens de uma camada para outra dentro da rede. Essas portas são utilizadas para os dados, para os pacotes que vão ser transportados dentro da rede, eles possam migrar de uma camada para outra, tá? Ele possa migrar da camada de serviço para a camada de transporte, que vai entrar na camada de rede, que da camada lógica entra na camada física. Quando o arquivo chega no teu computador, ele chega pela camada física, ele acessa por uma porta a camada lógica, acessa por uma porta a camada de rede, acessa por uma porta a camada de transporte, que por uma porta vai acessar a camada de serviços, para você ter o seu serviço atendido na internet. Só que isso tudo é feito na internet, todos os serviços são cedidos, a tua conexão com a internet ela é concedida também através do uso dos protocolos. Os protocolos. Tá? Se você é aluno da loja do Concurseiro, está fazendo o nosso curso aí, que a loja do Concurseiro disponibilizou para a PM do Tocantins, vai lá na nossa aula e assiste toda a nossa aula de protocolo. Eu coloco isso com uma riqueza de detalhes muito grande, tá? Só que cada protocolo, que é o responsável pela realização de todos os serviços, cada um vai atuar em uma porta diferente. Tá? Cada um ele usa uma porta para ascender ou descer entre as camadas da rede. Eu trouxe aqui um comentário para você entender como é que isso vai acontecer. Olha. Por exemplo, olha, você teria aqui o número das portas, cada porta tem um número. E esses números correspondem ao funcionamento de cada um tipo de protocolo. Por exemplo, aqui, olha, a porta 20 e a porta 21 das camadas, elas são usadas pelo protocolo FTP. O protocolo de transferência de arquivos, o File Transfer Protocol, o protocolo de transferência de arquivos. Então, aqui no caso, esse protocolo só vai atuar numa dessas duas portas, a porta 20 ou a porta 21, tá? Já o protocolo SSH, ele vai trabalhar na porta 22. SSH é o Secure Shell. O Secure Shell é o protocolo de conexão remota seguro. Você consegue estabelecer conexão remota com uma máquina com segurança, tá? Usando o SSH, ele já vai atuar na porta 22. A porta 23 já é usada pelo protocolo Telnet. O Telnet também é um protocolo de conexão remota, só que ele não é seguro. Porque os dados que são trocados entre as máquinas conectadas remotamente, eles não são criptografados. O SSH criptografa tudo, o Telnet não, os dados seguem conforme são digitados, tá ok? Então, mas ele vai atuar na porta 23. A porta 25, que posteriormente foi atualizada para 587, tá? Já é usada pelo protocolo de envio de e-mails, o SMTP, o Simple Mail Transfer Protocol. O protocolo de transferência de mensagem simples, tá? O SMTP, quando ele trocar dentro das camadas, ele vai usar justamente a porta 587. Era 25 e foi atualizada para 587 recentemente. Já a porta 53 vai ser usada pelo DNS. O Domain Name System, o sistema de nomes de domínios. É justamente ele o responsável por fazer a conversão de nomes de domínios em números de IPs e vice-versa, tá? Já o protocolo, a porta 80, vai ser usada pelo protocolo HTTP, o Hypertext Transfer Protocol, o protocolo de transferência de hipertexto. O HTTP é o protocolo responsável pela transferência das páginas da web. Quando você pede para visualizar uma página da web, o protocolo HTTP é usado justamente para fazer a solicitação dessa página para um servidor e ela ser descarregada na tua máquina. Então, nesse caso, ele vai atuar na porta 80. Já a porta 110, ela já vai ser usada pelo protocolo POP3, o Post Office Protocol, o protocolo oficial de postagem. O POP, tá? Ele é o protocolo usado no recebimento de e-mail. Tá? Então, a porta 110 vai ser usada pelo POP. Já a porta 143 vai ser usada pelo IMAP, o Internet Mail Access Protocol. O IMAP também é um protocolo de recebimento de e-mails, tá? E a porta 443 vai ser justamente usado pelo protocolo HTTPS, que é justamente o protocolo HTTP rodando sobre uma camada de adaptação de segurança criada pelo SSL, o Socket Security Layer, nível camada de adaptação de segurança, tá ok? Então, cada protocolo tem uma porta específica para atuar. Se ele quer saber, se ele quer configurar lá
o protocolo de entrada de e-mails e o protocolo de saída, ele vai para no caso a porta 110, que é o protocolo POP3, e a de saída é justamente do protocolo SMTP, que é a porta 25, que foi atualizada para 587. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Lembra que agora ele não está pedindo a incorreta. Ele quer saber, olha aqui na configuração de uma conta de e-mail, por padrão, as portas de serviços de entrada e de saída de e-mails são, respectivamente, a de entrada é a 110, tá? Que é o POP, ou entrada, tá chegando no teu computador. A de saída é a 25, que é atualizada recentemente para 587. Então, terceira questão, assertiva correta, nesse caso é a letra A. Beleza? Prestou atenção que é uma instituição bem tranquila para fazer prova, né? Mas agora ela deu uma complicada e precisa de um conhecimento técnico bem apurado para poder resolver uma questão dessa. Terceira questão, assertiva correta é a letra A. Vamos ver nossa quarta questão? Ele coloca aqui, o resultado da fórmula do Excel, aí ele dá aqui, olha, uma função se, tá? Função recentemente aplicada em provas. Olha, a OCP adora a função se. Nós fizemos um vídeo, tá? Que já está boiando aí no YouTube, também de uma aula grátis, onde a gente quebra a banca OCP. E lá tu já vai encontrar também comentários da função se. Mas presta bem atenção para você que vai fazer a prova da PM do Tocantins, tá? A função se, ela é uma função lógica. A função se é uma função lógica de condição, tá? Ela, inclusive, pertence àquele grupo de funções dos cálculos booleanos. Aquelas funções representadas por e, ou, not, se. A função se pertence a esse grupo. Só que ela é uma função de condição. Ela é uma função de condição justamente porque, se for de um jeito, dá para fazer. Se não for, faz de outro jeito, tá? O se nessa função, ele representa a si mesmo. Tá? É um se de condição. Olha, eu não sei se você já conversou com uma pessoa que vive no reino das conjecturas. Já conversou com gente assim? Às vezes você vai, chega para uma pessoa e conta uma historinha, conta a história, aí quando termina ele começa, fulano, mas e se tivesse sido assim? Tá, parceiro, mas não foi. Mas e se fosse? Tá, mas não foi. E se acontecesse? Tá, dá uma vontade de dar um cascudo. Pô, mano, não foi. Tá? Então, esse se representa a si mesmo. Então, o se é um se de condição. Só que a função se, ela tem algumas características que você vai ter que observar para fazer a prova. A função se, ela é de condição, e por quê? Você dá uma problemática para o programa julgar. Ele analisa aquela problemática e, a partir da análise, ele vai tomar uma decisão. A partir da decisão que ele tomar, ele vai te retornar uma resposta. Essa resposta, inclusive, pode ser baseada em texto. E essa resposta ela é binária, baseada nas variáveis de verdadeiro ou falso. Ele analisa aquela questão todinha e diz, olha, mano, isso aqui pode ser, isso aqui é verdadeiro. Ou então ele analisa tudo aquilo e diz, olha, mano, isso aqui não pode ser, isso aqui é falso, tá? Então você vai ter justamente que entender os elementos dentro da função, o que eles cada um querem dizer. Olha, quero logo te dizer que, primeiro, tu vai ter uma condição de julgamento, depois vai ter uma resposta verdadeira, depois uma resposta falsa. Eu vou ler isso aqui para ficar mais fácil, até mesmo na prova, de você ler. Eu vou ler várias vezes, inclusive, porque repetir é didático, para você poder gravar. Ele coloca aqui, olha, no início da função logo, o se, tu já sabe que é o se de condição, é o nome da função. Nessa função, o parêntese aqui significa leia. Lê o queijo. Lê, olha, ele vai dizer, olha, lê o problema que eu estou dando aí para te resolver. Lê o abacaxi que eu estou dando aí para te descascar. Ficaria assim, olha. Se leia a soma de 3 e 4 e 5 for maior que 10. Presta bem atenção. Essa daqui, olha, isso daqui que ele está te dando é a condição de julgamento. O programa vai analisar isso daqui. Ele vai verificar se a soma de 3, 4 e 5 é maior do que 10, tá? E a partir dessa análise, ele vai te dar a resposta, se sim ou se não, se verdadeiro ou se falso, se está certo ou se está errado. Então, essa aqui é a condição de julgamento. Eu vou ler de novo para você entender. Ficaria assim, olha, se leia a soma de 3 e 4 e 5 for maior do que 10, tá? Esse primeiro ponto e vírgula aqui significa, então, faça. Então, faça o quê? Faça alguma coisa para mim.
Esse primeiro ponto e vírgula ele está diretamente relacionado à resposta verdadeira. Quando é que a resposta vai ser verdadeira? Quando isso aqui for verdadeiro. Quando a soma desses três algarismos aqui, 3, 4 e 5, tá? For maior do que 10. Se for maior do que 10, ele retorna a resposta desse primeiro ponto e vírgula aqui. Então ficaria assim, olha. Se leia a soma de 3, 4 e 5 for maior do que 10, então faça o quê? Tudo numa função si que você encontrar entre aspas, significa escreva. Escreva. Dentro aí dessas aspas, você vai colocar a resposta que você quer em forma de texto. Só que a resposta que for verdadeira. Tudo aquilo que você quiser como resposta verdadeira numa função si, ela tem que vir como primeira opção na função. Então, ele vai analisar se esses caras aqui, tá? Esses caras aqui, se realmente a soma deles é maior do que 10. Se for, ele retorna a resposta do primeiro ponto e vírgula. Então, ficaria assim, olha. Se leia a soma de 3, 4 e 5 for maior do que 10, então escreva maior. Esse segundo ponto e vírgula aqui é o senão, tá? É o senão. Esse segundo ponto e vírgula está relacionado à resposta falsa. Quando é que a resposta vai ser falsa? Quando isso aqui não for verdadeiro. Quando a soma de 3, 4 e 5 não for maior do que 10, ele vai retornar a resposta do segundo ponto e vírgula. Então, se a gente for ler tudo isso aqui, ficaria assim, olha. Se leia a soma de 3, 4 e 5 for maior do que 10, então escreva maior. Se não, escreva menor, tá? Ora, me explica uma coisa. Se somar isso aqui, 3, 7, tá? Mais 5, daria 12. 12 é maior do que 10? É, né? Então, se 12 é maior do que 10, ele vai retornar a resposta do primeiro ponto e vírgula. Ele vai retornar para você a resposta maior. Então, nesse caso, a assertiva correta da quarta questão que a gente trouxe para você da OCP, a assertiva correta é a letra D. Deu para entender? Bacana? Vamos ver a nossa quinta questão. Considerando conceitos de internet e intranet, assinale a alternativa incorreta de novo. Olha aqui, olha. Intranet é uma rede privada de computadores que utiliza as mesmas tecnologias que são utilizadas na internet. Isso está certo. Inclusive, nessa letra A, ele te dá o conceito de intranet. Intranet é uma internet privada. A intranet é uma rede de uma empresa onde ela fecha os seus domínios na internet, onde só vai ter acesso ali, tá? Quem tiver autorização. Se não tiver autorização, não entra. Como é que a empresa ela fecha os seus domínios ali na internet? Instituindo um servidor chamado de firewall. Tá? O firewall ele é justamente o servidor que vai impedir que pessoas de ambiente externo acessem essa rede da empresa. Então isso aqui está certo. E ela usa, para ser intranet, ela usa as mesmas tecnologias que a internet usa. Então isso aqui está certo. É o conceito, inclusive, de intranet. Vamos ver aqui na letra B. O FTP, o Protocolo de Transferência de Arquivos, é um protocolo usado na internet para realizar downloads de informação. Tá certo. Isso tá certo. FTP é o File Transfer Protocol, o protocolo de transferência de arquivos. O FTP é o protocolo usado na transferência de dados, arquivos, tá? O FTP, inclusive, ele atua em duas ações, download e upload. Tá baixando arquivos para a internet? Tá usando o FTP. Tá enviando arquivos para a internet, fotos para o teu Facebook, arquivo anexado a e-mail? Quem tá levando é o FTP também. Então, isso aqui também tá certo. Ele quer incorreta. Os componentes de uma intranet estão interligados por um mesmo domínio. Positivo. Eu te falei que a empresa ela fecha os seus domínios. Na internet, e ela vai ter justamente um domínio interligando essas redes, tá? Isso aqui tá correto. HTTP é um protocolo que permite o funcionamento da interface gráfica da internet e permite transmissão de textos, fotos e gráficos. Isso aqui também é positivo. O HTTP é o Hypertext Transfer Protocol, o protocolo de transferência de hipertexto. É o HTTP que permite o funcionamento de um serviço na internet chamado de www, a World Wide Web, teia de alcance mundial ou rede em todo o planeta. Só que a www é o padrão multimídia da internet. Por que o padrão multimídia? É só na www que você vai ver fotos, assistir filme, ouvir rádio, ouvir música, ler revistas, ler jornais, textos, gráficos, tá? Então, tudo aquilo que pode ser usado para comunicação, você vai ter inserido na www. Então, ele é realmente o responsável, tá? Pela transmissão dos documentos de hipertexto e de hipermídia. Isso aqui também está correto.
Bora ver aqui? A utilização de endereços IPs em uma rede local para compartilhar impressoras e pastas é a função que caracteriza a intranet. De jeito nenhum. Se aqui na letra A tu já tem o conceito que a intranet é uma internet privada, que a intranet usa as mesmas tecnologias da internet, não basta só uma rede local usar ali um conjunto de IPs para poder endereçar máquinas para ser chamada de intranet. Para ser chamada de intranet, ela precisa usar as mesmas tecnologias da internet para poder fazer sua rede funcionar. Então, nesse caso aqui, se ele quer incorreta, a incorreta é a letra E, tá? Todas as outras estão corretas, tá ok? Vamos ver nossa sexta questão, o que ele nos traz? Ele coloca aqui, olha. Considerando as afirmações a seguir sobre processadores de texto Microsoft Word 2010 e LibreOffice Writer 5, instalação padrão Português Brasil, assinale a alternativa de novo, olha, incorreta. Gente, são questões recentes da AOCP, tá? Vamos ver aqui o que ele coloca. Inclusive, a AOCP, ela tem uma graça, de vez em quando ela coloca aqui, olha, observação, a utilização do caractere de adição é apenas para interpretação. Geralmente, ela vai lá e coloca isso nas questões dela, olha lá. A combinação das teclas de atalho Alt, Shift, X no Microsoft Word inclui texto selecionado no índice do documento. Positivo, positivo. Se você quiser criar um índice no seu documento, você seleciona a parte do documento, lá no índice, essa tecla aqui permite, o Alt Shift X, permite que esse item que você selecionou do texto seja inserido no índice do seu documento. Isso aqui está certo, mas ele quer incorreta, né? No Word, a ferramenta pincel de formatação, que tem como combinação de atalho as teclas Ctrl Alt V, copia a formatação de um local e cola no outro. Olha, gente, isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Por quê? Existe dentro do Word, existe dentro do Writer também, uma ferramenta chamada pincel, tá? O pincel, o que ele faz? O pincel, ele copia comandos de formatação de uma área do documento para outra, tá? Por exemplo, você observa aqui nessa apresentação que essa palavra aqui ela está com uma cor diferente, tá? Eu posso justamente fazer com que qualquer palavra aqui no meu documento, ou um parágrafo inteiro, fique com essa mesma cor. Eu posso aplicar a cor vermelha, mas faz de conta que eu quero fazer isso através do pincel. Por exemplo, eu venho seleciono essa parte aqui que está formatada de forma diferente, clico na ferramenta pincel do Word ou do Writer, digamos eu quero que a palavra formatação fique do mesmo jeito. Eu venho aqui, seleciono essa palavra, ela vai ficar com a mesma cor dessa. Ou seja, eu só peguei a formatação daqui e copiei para cá, tá? Então a ferramenta pincel, ela copia comandos de formatação aplicadas em uma parte do documento para outra parte do documento. Só que a ferramenta pincel, ela tem tecla de atalho. A ferramenta pincel dentro do Word e do Writer, na realidade, ela é o copiar e o colar especial. O copiar e o colar especial, tá? Não tem o copiar e o colar? Também tem o copiar e o colar especial. Nesse caso aqui, tu viu que eu colei somente a formatação, tá? Só que a tecla de atalho do pincel é fácil você entender, tá? Por quê? Qual é a tecla de atalho para copiar e colar? É o Ctrl C, o Ctrl V. Qual é a tecla de atalho para copiar e colar especial? É o Ctrl Shift C e o Ctrl Shift V. Ou seja, você só adiciona o Shift ao copiar e colar. Copiar e colar, Ctrl C, Ctrl V. Copiar e colar especial, Ctrl Shift C, Ctrl Shift V. O que ele está afirmando aqui? Que para colar, tá? Tem que usar o Ctrl Alt V, tá? Nesse caso aqui, isso está errado, tá? Teria, no caso aí, o Shift. Então, nesse caso, se ele quer incorreta, a gente já mata logo a questão aqui, tá? O item B, ele está errado. Mas vamos ver se os outros estão certos, tá? Coloca aqui, olha. Taxado é uma opção do Word para desenhar uma linha no meio do texto selecionado. Positivo. Se você seleciona o efeito taxado, ele vai lá sobre a linha, sobre a palavra e coloca sobre o parágrafo selecionado, vai lá e coloca uma linha sobre todas as palavras. Isso aqui está certo. Vamos ver aqui, tá? A combinação das teclas de atalho Ctrl A no Writer seleciona o texto inteiro. Positivo. Preste bem atenção. Dentro do Writer, do LibreOffice, não tem como você errar a tecla de atalho. Não tem, tá? Se você levar em consideração o inglês, não tem. Por exemplo, abrir documento, Ctrl O de Open.
Salvar documento, Ctrl S de Save. Imprimir documento, Ctrl P de Printer. Novo documento, Ctrl N de New. Colocar em negrito, Ctrl B de Bold ou Black. Colocar em itálico, Ctrl I de Italic. Sublinhar, Ctrl U de Underline. Deu pra entender? Ou seja, se você levar em consideração o inglês, não tem como você errar a tecla de atalho. Ele está dizendo aqui que o Ctrl A é a tecla de atalho que seleciona o documento inteiro. Positivo, por quê? Ctrl A de All. Tudo em inglês, all, tá? Ctrl A. Cuidado, por quê? Dentro do Word, para selecionar tudo, todo o documento seria o Ctrl T. Já no Writer, você tem aí o Ctrl A. Isso aqui tá certo, tá? Vamos ver se a outra tá certa também. A tecla de função F7 no Writer permite abrir a janela de ortografia. Positivo, isso do Word também. Se você quiser fazer verificações ortográficas e gramaticais no Word, você usa F7. A mesma coisa você vai fazer no Writer. Então, isso aqui também está correto. Ok? Beleza? Meu amigo, presta bem atenção. Isso aqui só foi uma palhinha do que a loja do concurseiro tem preparado em prol da tua aprovação. A loja do concurseiro tem cursos, tá, específicos para aquilo que tu quer fazer no concurso público da PM do Tocantins. Por exemplo, nós temos cursos para soldado, tá? O curso completo, onde tu vai ter acesso a videoaulas, teorias, exercícios, documento, toda a parte de apostilas em PDF, tudo apostilado. E o curso de soldado na loja do concurseiro da PM do Tocantins está 277. Mano, tá dado. Com o conjunto de informações que tu vai ter, tá? Você vai ter justamente a tua aprovação fazendo o curso de soldado. Mas nós também temos o de cadete. O de cadete da mesma forma, todo completo e está R$ 330. Então, se tu gostou do material que a gente está trazendo, dessas aulas que a gente está trazendo, vai lá na loja do concurseiro, faz a tua matrícula e já começa te preparando, porque o tempo urge e tu precisa ser policial militar do Tocantins. Se tu gostou das dicas que a gente trouxe aqui, relacionadas ao teu edital e à prova da PM do Tocantins, dá um like aqui, acessa o nosso canal, te inscreve, acompanha as informações da loja do concurseiro, que a única coisa que a gente quer é que você seja aprovado no teu concurso público. Pelo momento eu fico aqui, vão vir outros vídeos, tá? Muito obrigado pela tua atenção, até a próxima, querendo Deus.